Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de geografia. Eu sou Jaqueline Carvalho, professora da EJA, nível 1. Vamos lá? Bom, hoje a gente vai falar, gente, sobre a região nordeste do Brasil. Nas nossas últimas aulas, nós falamos sobre a região norte do país, né? A gente falou aí sobre os aspectos naturais, sobre a ocupação da região, sobre as atividades econômicas. E hoje, né, já que nós já terminamos a região norte, a gente vai conversar um pouquinho sobre a região nordeste. Então, eu convido vocês para vir comigo para a gente aprender um pouquinho sobre essa região. Então, esse é o mapa da região Nordeste, né? É a região com maior número de estados, né? Ela não é maior do ponto de vista territorial, mas ela é maior do ponto de vista de estados. Tem o maior número de estados de todo o nosso país. Então, a gente vai ter aí, olha, Bahia, cuja capital é Salvador, Piauí, cuja capital é Teresina, Maranhão, cuja capital é São Luís, Sergipe, cuja capital é Aracaju, Alagoas, Maceió, Pernambuco, Recife, Paraíba, João Pessoa e Rio Grande do Norte, Natal, Ceará, Fortaleza. Então, esses são os estados, né, que compõem aí a região nordeste do nosso país. Esse é o mapa com a divisão política do Nordeste brasileiro e ele aí uma região toda banhada pelo litoral, aqui pelo Oceano Atlântico. E só queria chamar a atenção de vocês, aqui ó, no cantinho do mapa, Fernando de Noronha, que todo mundo conhece aí pelas paisagens belíssimas, né? Fernando de Noronha é um arquipélago que também pertence à região Nordeste. Ele é um distrito estadual, né, de Pernambuco, tá bom? Então, ele corresponde aí a esse estado, certinho? Então, vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre os aspectos físicos dessa região, né? As questões de clima, de relevo, de vegetação. Então, o que a gente encontra na região Nordeste? Primeira coisa que a gente vai falar é um pouquinho do mapa de clima. Como é o clima? Bom, a gente tem aqui nesse pequeno pedaço, gente, nesse pequeno trecho aqui, uma cor mais alaranjada, o clima equatorial. O clima equatorial é o clima da região norte, que a gente tanto falou nas outras aulas, mas ele pega aqui um pedacinho, né, aqui do estado do Maranhão, tá vendo? E é um clima que tem muita chuva e temperaturas elevadas durante todo o ano, certo? Depois a gente vai ter aqui predominantemente, olha só, esse amarelado aqui, né? O clima tropical. Só da gente olhar para o mapa, a gente já vê que boa parte da região Nordeste é composta por esse tipo de clima, né? E esse tipo de clima, gente, é aquele tropical típico, com duas estações bem definidas, com invernos secos e verões chuvosos, né? E temperaturas elevadas. A gente tem uma pequena queda de temperatura no inverno, mas no restante do ano a gente tem temperaturas elevadas. Depois a gente tem aqui no litoral, nesse amarelo mais claro, o litorâneo úmido, que na verdade é um tipo de tropical. É o tropical litorâneo e ele é úmido. Por quê? Porque ele recebe as brisas vindas do oceano. Gente, isso é meio que regrinha, sabe? Quando a gente tem esses climas acompanhados da palavra litorâneo, úmido, oceânico, né, que eles usam, é sempre climas com maior volume de chuva. Porque as massas de ar que vêm do oceano, elas trazem maior umidade para essas regiões que são banhadas. Certo? Então, essa região aqui litorânea, ó, ela tem muito mais quantidade de chuva que o interior do Nordeste. E isso eu poderia estar falando da região sul, da região sudeste, são os efeitos da maritimidade no clima, né? É um dos elementos do clima, os efeitos da maritimidade, por isso faz chover mais nessas regiões. E depois eu tenho aqui o tropical semiárido, essa área mais clara aqui do mapa, que é onde a gente tem o clima semiárido, né? O único local do Brasil onde a gente vai encontrar esse tipo de clima, né? E é o clima mais seco também, com a menor pluviosidade do nosso país, né? A gente tem uma baixa pluviosidade, há alguns anos realmente uma escassez rígida de chuvas e temperaturas elevadas, né? Então é um clima marcado por um período extenso de secas. Aqui eu trouxe alguns dos climogramas para a gente voltar a analisar. Sempre que puder eu vou trazer, né, que tiver essa oportunidade, eu vou trazer climogramas para vocês, para a gente ir aos pouquinhos aprendendo. E só de bater o olho depois, a gente vai saber, né, como analisar um climograma. Então vamos lá. Aqui o primeiro que eu trouxe é do tropical litorâneo. Então, a primeira coisa que eu queria relembrar com vocês.
Nessa primeira linha, nessa primeira coluna, eu vou ter a precipitação, que é medida em milímetros, a chuva. Nessa segunda linha, nessa segunda coluna, eu vou ter a temperatura, que é em graus Celsius, certo? E aqui, cada mês do ano, a gente nota que eu tenho uma barrinha de chuva, estão vendo? Ó, tô janeiro, fevereiro, março, assim até dezembro. Eu vou ter uma barrinha de chuva. Então, a gente nota que é um clima que tem muita chuva, grande quantidade de precipitação. Todos os meses do ano, eu vou ter essa precipitação. E esse é o climograma do tropical litorâneo, mais precisamente de Salvador. Olha a linha de temperatura, gente. Eu vou ter temperaturas elevadas, quentes. Olha só, a média é 25 graus e aqui no inverno tem uma pequena queda que nem chega basicamente aos 20 graus. Então, isso me fala que eu tenho temperaturas elevadas durante todo o ano e uma grande quantidade de chuva. Mas por quê? Porque ele recebe as massas de ar vindas do litoral, os efeitos da maritimidade. Depois eu tenho aqui o climograma do semiárido nordestino, que é justamente essa área aqui do mapa, né? Que é o polígono das secas do brasileiro, né? Que é a nossa caatinga, que é o nosso sertão. Muita gente às vezes fala em Nordeste, as pessoas têm essa imagem só do sertão nordestino, imagina uma região muito seca. Mas não, né? A gente tem climas úmidos nessa região. Prova disso é esse climograma. É o interior ali na região semiárida que a gente vai ter o clima semiárido. Então vamos ver aqui, gente. Olha só. Aqui de novo, né? A barrinha de chuva, a coluna com as chuvas em milímetro. Aqui com a temperatura, que é o grau Celsius. E aqui embaixo a gente vai ter o volume de chuva. Notem a diferença, pessoal. Olhem a diferença desses dois climogramas. Olha a quantidade de chuva que eu tenho no litoral tropical e olha a quantidade de chuva que eu tenho no semiárido. É nítido, né? O quanto a diferença. Então, o semiárido a gente tem uma baixa quantidade de chuva. Em alguns meses eu tenho aí a escassez completa, né, de chuva. E aqui eu tenho a linha de temperatura, a curva de temperatura. Gente, não tem problema se ela não vem em vermelho. Acho que quase todos que eu trago para vocês, o gráfico aqui é a linha em vermelho, porque é o mais comum. Mas não tem problema, ela pode vir em qualquer outra cor, pode ser até preto e branco. Então, olha só, eu tenho aqui, né, uma temperatura por volta dos 30 graus e a mínima por volta dos 25. Então, são climas muito quentes, porque eu estou falando de uma média. Com certeza vão ter dias aqui que essa temperatura vai passar muito acima de 30 graus. Então, a gente nota a diferença nesses climogramas. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho da região Nordeste, em termos de vegetação. Gente, a vegetação, dentre outras características, obviamente, ela tem muita relação com o clima. O clima, ele é um dos fatores fundamentais para a gente olhar para uma região, né, para a gente olhar para uma vegetação e começar a identificar. Né? Então, eu falo assim, primeiro a gente estuda o clima, depois a gente estuda a vegetação, porque o clima, ele é determinante para aquele tipo de vegetação. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem a floresta amazônica, que também no Maranhão, estão vendo? Bem no cantinho aqui, que é uma floresta exuberante, mas ela pega um pedaço bem pequeno da região norte, só aqui mesmo no estado do Maranhão. Depois a gente tem aqui a Mata Atlântica no litoral, olha só, grande quantidade de Mata Atlântica aqui na borda do equatorial também. Infelizmente, boa parte dessa Mata Atlântica, ela não existe mais, ela já foi completamente suprimida aqui no litoral, né? Foi ocupada por lavouras, foi ocupada por pastagens, ocupada por cidades, então a gente praticamente não tem mais quase nada remanescente dessa região de Mata Atlântica, mas quando tínhamos, eram vegetações de grande porte, muito exuberantes. E a gente tem aqui o Cerrado, nessa região amarela, né? O Cerrado aí que domina o Brasil Central, aqui ele está localizado, né, na parte oeste da região. A gente tem a vegetação mediterrânea, desculpa, vegetação litorânea, gente, nas bordas da região. A vegetação litorânea, ela tem todo o litoral brasileiro, né? Não é só no Nordeste, a gente vai encontrar ela em todo o litoral brasileiro. Embora, gente, também grande parte dela já tenha sido suprimida, grande parte dessa vegetação litorânea não exista mais. Ela é formada por mangues e restingas. Aqui no Nordeste a gente tem muitas áreas de mangue, que é aquelas árvores, né, com as raízes aéreas nas bordas dos litorais. Mas, infelizmente, grande parte de empreendimentos, de barracas de praia, de hotéis, de condomínios, já desfizeram, né, já suprimiram essas vegetações. E por fim, a gente tem a caatinga,
em toda essa região aqui, né, mais alaranjada, que é a nossa região mais seca, que é onde a gente vai ter uma vegetação que se assemelha aí a uma região quase desértica, né? A gente já tem pontos de desertificação no Nordeste, mas que ainda podem ser revertidos, mas é uma vegetação mais seca. E aqui eu trouxe um comparativo para a gente. A região norte, ela tem uma mata muito interessante, a região nordeste, que são os cocais. Olha só, é toda essa região aqui, tá? De transição, né, para Caatinga e para a floresta amazônica. Então, ela ocupa aqui essa mata tropical de verde, tá? É a mata de cocais. Parece que foi plantado, né? Parece que você fez uma lavoura, né, e saiu plantando aqui. Mas isso aqui é natural. E é bacana porque hoje as pessoas conseguem fazer a retirada, né, do fruto, a retirada das folhas aqui para fazer artesanato, o fruto, né, a castanha para ser consumido, o coco. Então, é bem bacana que você consegue fazer extrativismo vegetal. Você deixa a floresta em pé e consegue tirar os frutos dela, né? Então, isso aqui, gente, não é plantado, embora pareça um grande jardim plantado. E aqui a gente tem a caatinga. Essa imagem eu trouxe da caatinga na época de seca. Quando chove, né, a gente sabe que tem anos que não chove, mas quando chove, essa mata, ela fica mais verde, né, um tom um pouco mais verde, mas ela é realmente assim seca, esse solo pedregoso, com presença de xerófilos, né, que são essas vegetações que conseguem armazenar água. Como eles vivem em períodos de muita seca, né? Essas plantas, elas conseguem armazenar água e elas têm raízes muito profundas, que é para buscar água em lençol freático, para sobreviver, né, a longa estiagem que geralmente existe nessa região. Aqui eu trouxe um pedacinho da floresta tropical, que também a gente encontra nessa região, na Mata Atlântica, em todo o litoral. Originalmente a gente tinha essas belíssimas paisagens, uma pena que grande parte dela já foi suprimida, né? Mas no passado a gente tinha sim essas paisagens belíssimas, como a gente tinha em todo o litoral brasileiro, né? A Mata Atlântica, ela cobria, né, parte aí do litoral brasileiro e muito pouco dela se salvou, isso incluindo a Mata Atlântica que estava presente na região Nordeste. Mas então é uma floresta com árvores de grande porte, densa. A gente olha como é que elas são todas muito próximas às árvores, né? São árvores muito próximas. Aqui a gente tem um curso d'água e então é essa floresta muito exuberante que a gente tinha no nosso litoral. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do relevo da região Nordeste, né? Como que é essa topografia? É um lugar mais alto? É um lugar mais baixo? O que que a gente tem aqui, né? Então vamos lá. Pessoal, quanto a tonalidade mais clara no mapa, mais baixo é o meu relevo. Quando a tonalidade estiver mais escura, mais alto é o meu relevo, tá certo? Então, olha só, essas regiões aqui do norte, vocês conseguem ver que está um pouquinho mais claro? Tem um verde mais claro, olha, um amarelo, é porque são regiões mais de planícies. Ao contrário, essa região mais ao sul é onde eu vou ter os planaltos. E aqui, entre eles, chamando a atenção, né? A Chapada Diamantina, que é um lugar lindíssimo e maravilhoso, né? Então, são as regiões mais altas. Então, a gente pode definir mais ou menos assim. O norte, eu vou ter um predomínio, né, de um território mais aplainado, um pouco mais baixo. E o sul, centro-sul da região, eu vou ter áreas mais elevadas, com serras, áreas de planaltos, tá? Então, esse é o mapa de relevo. E aí eu tinha que trazer a imagem da Serra da Chapada Diamantina, que para mim é uma das mais bonitas do Brasil, né? E não é diferente. Ela tá na Bahia, né? Então, se a gente voltar aqui no mapa, ela tá bem aqui, ó. Ela é essa aqui, tá? Ó. E a gente tem essa imagem. Então, a gente nota que é uma topografia mais elevada, né? É um planalto. São planaltos. E a Chapada, eu sei que a gente já falou de relevo em outras aulas, mas para a gente aproveitar e relembrar, olha só, tá vendo como é que o topo, ele é bem plano, gente? Ele não é irregular como uma serra. Aqui o topo, olha, ele é bem plano. Esses topos planos, esses lugares altos com topos planos, nós vamos chamar de chapada. Então aqui, olha o exemplo. Lugar mais alto e plano. Essa é uma das chapadas mais famosas do Brasil, que atrai vários turistas, né? Não é à toa. Olha a beleza aí desse lugar, né? Depois aqui, eu trouxe um outro planalto, que é o Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema, se a gente voltar aqui naquele mapa, né, a gente vai achar ele aqui, ó. Ele tá bem aqui, ó, Planalto da Borborema.
E o Planalto da Borborema, ele gera um fenômeno que ele ajuda a ser formador do semiárido nordestino. Ele ajuda a ser formador das regiões mais secas do país, com um fenômeno chamado de chuva orográfica. Se a gente vê nessa primeira imagem, olha como ele é alto, tá vendo? O que acontece aqui, gente? As nuvens, as massas de ar, elas vêm carregadas de umidade do oceano, elas vão se chocar com essa serra, com esse planalto, que é um obstáculo físico, né? A serra aqui, o planalto, ele se coloca como um obstáculo físico. Então, veja bem, as nuvenzinhas vêm andando, né? Elas se chocam com esse obstáculo, se chocam com esse planalto. Vai chover aqui, desse lado, tá vendo como é que tá verdinho? Vai chover aqui. E quando essas nuvens passam para o outro lado, elas vão transpor essa barreira, elas vão estar secas. E aí elas vão levar a escassez de chuva para a região nordestina. Então, esse é um dos motivos que existem o semiárido no Brasil. A ocorrência de chuvas orográficas. Chuva orográfica, gente, é o mesmo que chuva de montanha. Então, é comum que em regiões mais altas a gente tenha choque de massa de ar nos planaltos e essa massa de ar passe seca para o outro lado. Então, olha aqui, eu deixei o desenhozinho para vocês. Então, olha só, o ar úmido, ele vai ascender, né? Vai fazer chover aqui, ele vai condensar, vai chover. E quando esse ar passar para o outro lado dessa vertente, olha só, ele vai descender já seco. E aí a gente vai ter formação de áreas áridas. Geralmente nas bordas de todos os desertos, a gente tem esse fenômeno das chuvas orográficas. E aqui no Planalto da Borborema a gente também tem. Então, esse tipo de chuva é um dos fatores que ocasionam o semiárido nordestino, tá? Então, chuvas orográficas, guardem isso, certo? Bom, então, meninos, a gente falou nessa aula sobre a divisão dos estados, eu apresentei a região para vocês, a gente falou um pouquinho dos aspectos físicos, a gente falou do clima, a gente falou um pouquinho do relevo, né, e um pouco da vegetação, mas a gente ainda tem muita coisa para continuar conversando sobre a região nordeste do país, tá? Então, fiquem aí comigo, não perca a próxima aula, porque a gente vai dar continuidade a essa região do país, tá? Muito obrigada pela presença, pela audiência de vocês, um abraço enorme, um beijo e até mais!